Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Vamos gravar agora nossa segunda questão, questão de número 26 da UFT de 2023/1. Com base na figura da questão 25, é correto afirmar que a área do triângulo terminado pelo ponto B e pelos pontos de intersecção das retas R e S com o eixo X. Então, observe que você tem que ter acertado a questão 25 para poder usar os valores corretos do ponto B nessa questão 26. Ele quer saber esse triângulo aqui que eu destaquei de laranja. Por quê? Ele quer a área do triângulo determinada pelo ponto B. Então, o ponto B é um dos vértices desse triângulo. E ele quer os outros dois vértices. Ele fala como a intersecção da reta RS com o eixo X. E lembrando, pela questão 25, que essa aqui é a reta R e essa aqui é a reta S. Então, a reta R vai tocar o eixo X. Eu vou chamar esse toque aí de ponto A. E a reta S vai tocar o eixo X, eu vou chamar esse ponto aí de ponto C. Então, ele quer saber a área do triângulo ABC. Então, primeiro, temos que determinar as coordenadas desse ponto A e C. Note que o ponto A ele pertence à reta R. Então, quer dizer que as coordenadas do ponto A satisfazem a equação, a função que representa a reta R. E outra coisa, outro detalhe, se o ponto A ele pertence ao eixo X, ele só tem valor em X. Por quê? Se a gente falar que Y é subir ou descer, o ponto A está preso na horizontal, então ele nem sobe nem desce. Então isso quer dizer que o ponto A só tem coordenada em X, que eu vou fazer isso aqui, que eu vou chamar aqui de X de A, e eu sei que o Y é 0. Por que é 0? De novo, porque ele nem sobe nem desce em Y. Ponto C é a mesma coisa. Ele está preso no eixo X, então ele não tem coordenada em Y. Então, o nosso ponto C vai ser, eu vou chamar de XC, e o Y para a gente é 0. Então, quer dizer que esse ponto A, ele satisfaz a equação da reta R. Então, quando eu posso substituir esses valores, o X por XA e o Y por 0, que eu vou determinar esse ponto de encontro aí da reta R com o eixo X, que é esse ponto A. Então, vamos lá. Então, eu vou substituir aqui, aplicando o ponto A na reta R. Por quê? Porque o ponto A pertence à reta R. Então, o Y dela vale 0, como a gente vê aqui. Então, vai ficar 0 é igual, chamei de X de A, mais 1. Então, bem simples, Qual que é o valor de X aí, X de A vai ser igual a, esse 1 está positivo, passa negativo, então, menos 1. Então, esse lugar aqui é o menos 1. Ok? Vou fazer a mesma coisa agora com o ponto C, que pertence à reta S. De novo, se o ponto C pertence à reta S, essas coordenadas do ponto C satisfazem a equação da reta S. Então, quer dizer que no lugar de X, vou colocar X de C, e no lugar de Y é 0. Aplicando isso aí, vai ficar o seguinte, 0 é igual a menos 3x mais 2. Esse 3x está negativo, eu vou passar para o lado positivo. Então, vai ficar 3x é igual a 2. Então, quer dizer que esse x de B aí, x de C, quer dizer, vai ser igual a 2 terços. Então, esse lugarzinho bem aqui vale 2 terços. Repare o seguinte, que eu já tenho as coordenadas de B, que a gente calculou lá na questão de número 25, que é 1/4 e 5/4. Repare que a questão ela pede a área do triângulo. E a gente sabe que a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Vamos lá, eu tenho todas as informações que eu preciso. Vamos recorrer aqui à nossa imagem. A nossa altura, percebe que a gente já tem o valor. Por quê? Note que no ponto B, o Y vale 5/4. O que significa isso? Que daqui até aqui, que é exatamente a altura do triângulo, vale quem? 5/4. Então, quer dizer que essa altura a gente já tem, chamar de H. Aqui Bzinho, aqui H, Então, o H já temos. O que falta descobrir? Falta descobrir a nossa base. A base é a distância entre esses dois pontos aqui, Quais pontos são esses? De menos 1 até 2 terços. Simples. Esse B vai ser quem? Vai ser a diferença entre esses dois valores. Ou seja, vou pegar o final menos o inicial. Termina em 2 terços e o início é menos 1. Então, final menos inicial. É como se a gente quisesse achar assim, de quanto você anda de menos 1 até 2 terços. É só fazer final menos inicial. Então, quer dizer que o B, eu vou fazer para cá, que minha cabeça está bem na frente, Então, o valor de B vai ser igual a 2 terços mais 1. Dica importante,
denominador 3. Eu quero fazer esse 1 virar denominador 3, é só multiplicar por 3 e dividir por 3. Ó. Eu não altero esse número e eu consigo fazer o denominador ficar igual. Então, quando o denominador é igual, na soma, conserva o denominador e faz o que pede no numerador, que seria 2 mais 3 dá 5. Então, essa é a minha base. Temos a base, que é 5 terços. Temos a altura, que é 5 quartos. Agora é só aplicar na fórmula. Área é igual base, que é 5 terços, vezes altura, que é 5 quartos, dividido por 2. Isso vai ficar 25 sobre 12 sobre 2 novamente. Agora, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Por que fica 1 sobre 2? Porque aqui estava 2 sobre 1, a gente só não coloca, né? Se você inverter, vira 1 sobre 2. Isso aqui então vai ficar 25 sobre 24 unidades de área, que é esse triângulo aqui que eu vou destacar, desse azul mais clarinho. É a alternativa C de cachorro, beleza? Existe uma solução alternativa para essa questão. A gente primeiro tem que achar, igual a gente fez anteriormente, achar o valor de x de A e x de C. Então, a gente temos os 3 pontos, né, que são os 3 vértices desse triângulo, que é o ponto A, menos 1, 0, ponto B, 1 quarto, 5 quartos, e o ponto C, 2 terços e 0. Vou utilizar o conceito de geometria analítica, a área de triângulo através de coordenadas do ponto dos vértices, ok? Como é que ficaria isso? A área de triângulo é igual a metade do digamos que seria um determinante, entre aspas, das coordenadas do ponto A, B, C, e você repete o primeiro sempre, tá? Esse é o esqueminha. Ah, professor, a ordem importa? Não, se você colocasse o ponto C primeiro, a única ideia que você tem que fazer, você tem que usar os 3 pontos, não depende da ordem, e por último, na quarta linha, você tem que repetir o primeiro ponto que você colocou. Então, não importa, não precisa ser A, B, C, pode ser qualquer ordem. Lembrando que tem que usar os 3 pontos e repetir na quarta linha o primeiro ponto que você colocou, ok? Então, vamos lá, como é que seria esse processo? Vamos colocar aqui, ó, primeiro esse determinante, entre aspas, das coordenadas que a gente tem. Então, ficaria como? Menos 1, né? Eu vou colocar em ordem, o ponto A, B e C. Como a gente vai fazer isso aí? Aquele conceitozinho lá de determinantes. Vamos fazer as diagonais lá, igual o que a gente faz em Sarrus. Então, ficaria da seguinte forma. Menos 1 vezes 5 quartos dá menos 5 quartos. Se tem 0 na linha, vai dar 0. Aqui vai dar 0 também, ó. Vamos lá. Agora, diagonal secundária. Aqui vai dar 0. Agora, 2 terços vezes 5 quartos dá 10 sobre 12, tá? 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. Aqui tem 0 na linha, vai dar 0. Somam-se essas diagonais, então vai ficar menos 5 quartos. E essa outra diagonal só tem esse cara, já vou simplificar por 2, ó. 10 simplificado por 2 vai dar 5. E 12 dividido por 2 vai dar 6. Simplifiquei, ok? Então, como é que é o processo desse determinante, entre aspas? É você pegar a diagonal principal. Então, o valor determinante vai ser diagonal principal, que é para a direita, que é menos 5 quartos, menos a diagonal secundária, que é 5 sextos. Ok? O que a gente faz? Tira o MC. MMC entre 4 e 6. Se você não souber de cabeça, pode fazer o quê? Só multiplica os dois, ó. Outra dica aqui para vocês, ó. 4 vezes 6 vai dar 24. E agora multiplica cruzado assim, ó. 6 vezes 5 dá 30. E 4 vezes 5 dá 20. Então vai ficar menos 30 menos 20 vai ficar menos 50. Então, simplificando por 2, né, que dá para simplificar, ó, vai dar menos 25 sobre 12. Então, a área desse triângulo é dada pela metade desse valor que a gente encontrou no determinante. Lembrando que a gente está mexendo com área, então se der negativo aqui, não importa você esquecer o sinal entre aspas, tá? Como está mexendo com área, esse determinante deve ser positivo. Então, a gente traz ele para cá, positivo. Então, a metade de 25 sobre 12. E 1 vezes 25 é 25, e 12 vezes 2 dá 24. Continua sendo nossa resposta a letra C, beleza? Esse aqui utilizando conceitos de geometria analítica, área de triângulo através das coordenadas do vértice
desse triângulo. Beleza?